Olá pessoal, aqui quem fala é o professor administrador Juliano Correia. Sou professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, atuando com as disciplinas de RH, administração e empreendedorismo. Também sou empreendedor por experiência. Nesse nosso encontro, eu gostaria de discutir com vocês a questão do bom empreendedor, quem é esse profissional, como ele pensa, como ele age, quais são as características dele. Bom, em primeiro lugar, o bom empreendedor é uma pessoa que vê o medo de uma maneira real, ele trabalha os seus medos, por quê? O medo ele pode ser visto como um mecanismo de defesa que todos nós, seres humanos, temos. O problema é quando a gente não sabe trabalhar com ele. Nós temos que administrar o nosso medo, ter um equilíbrio, porque há situações que é bom ter medo. Por exemplo, se você está num edifício, em um local perigoso, se você tiver o medo lá e souber administrá-lo, ele está lhe ajudando, ele está lhe ajudando a se cuidar, no caso, né? O que a gente não pode é ter autoconfiança em demasia, quer dizer, ignorar o medo, tratá-lo com menosprezo. O bom empreendedor ele tem um equilíbrio no tratamento com medo. Outra questão do bom empreendedor, ele é uma pessoa que planeja muito, planeja sempre no seu negócio, planeja antes mesmo do negócio nascer. E nesse planejamento, antes do negócio nascer, pode ser até que ele opte por não montar o negócio naquele momento, deixando para montá-lo em um momento mais adequado, ou mesmo até deixar de montar um negócio se ele não vê viabilidade nisso. Porém, ele vendo a viabilidade naquele momento, ele vai montar o seu negócio através desse planejamento e vai ter mais um planejamento depois, que é o planejamento de como manter o seu negócio. E também pode ter um planejamento posterior, que é de como ampliar o seu negócio. Em resumo, o bom empreendedor é uma pessoa que planeja sempre. O bom empreendedor também vê os obstáculos como desafios. O que é isso? Esses obstáculos, essas barreiras, todos nós temos na nossa vida pessoal, profissional e também na nossa vida empreendedora. E o bom empreendedor, ele sabe tratar esses obstáculos, transformando os mesmos em desafios, de modo que ele normalmente supera a maioria deles ou pelo menos minimiza os impactos que eles causam no seu negócio. Outra questão, o bom empreendedor está sempre informado, né? Observando o ambiente, observando o cenário que a empresa dele está exposta e aproveitando as oportunidades. Como é que se aproveita as oportunidades? Ocupando os nichos do mercado existentes. Por exemplo, o bom empreendedor tem uma empresa, a empresa vem bem e abre-se a hipótese lá, a possibilidade dele criar uma filial, porque há um nicho no mercado para que ele faça esse investimento. Pode, em alguns casos, o bom empreendedor até relutar, pensar assim, mas será que é momento, meu negócio vem bem, mas eu estou cuidando de uma única matriz? Isso é normal. O que é normal é deixar aquele nicho em aberto. O bom empreendedor vai pensar e vai ver maneiras para como ocupar esse nicho. Por quê? Porque se ele não ocupar esse nicho, os seus concorrentes ocupam. Então, na medida que os concorrentes ocupam nichos que nós não estamos ocupando, eles tendem a ficar maior do que nosso investimento e vai ficar mais difícil a gente lidar com os concorrentes. Outra questão que pode ocorrer por não ocuparmos os nichos é o caso de ocorrerem os chamados concorrentes entrantes, que são novos concorrentes que entram no mercado. Então, se eu tinha 4, 5 concorrentes, com esse nicho que eu deixei em aberto, mais um entrou, então eu vou ter 5, 6. E se tiver mais nichos ainda, outros concorrentes entram e o mercado fica cada vez mais apertado. Então o bom empreendedor está sempre tentando aproveitar os nichos, aproveitando essas oportunidades e outras também que podem vir a existir. O bom empreendedor também observa as ameaças ao seu negócio, isso com base no cenário. Por exemplo, ele observa os riscos da economia, os riscos políticos, os riscos globais. Todos esses riscos que podem afetar o negócio do empreendedor, ele está sempre observando. Como é que ele observa isso? Através de muita informação. Sempre através de feedback de clientes, de fornecedores e também na leitura de jornais, revistas, assistir à televisão, os noticiários que se dão. Sempre uma questão de estar bem informado e saber, além de coletar essas informações, também saber criticar e analisar em cima delas. Na questão do bom empreendedor também nós temos a questão do capital de giro, isso está vinculado ao caixa, né? O capital de giro é aquele capital que a empresa tem que ter para o dia a dia dela, para ela poder pagar o seu funcionamento normal, né? Que são os capitais disponíveis, né? O capital de giro então é muito importante. O capital de giro ele vem de uma boa administração de caixa, que a gente chama de fluxo de caixa. Então o bom empreendedor faz essa administração, controla bem o fluxo de caixa,
controlando tudo que entra em termos de receita e tudo que sai em termos de despesa. Sempre tem esse controle. E uma coisa importante quando a gente fala de fluxo de caixa, também se falamos de planejamento de caixa, né, principalmente para as épocas mais macras da empresa, é importante que em casos onde a empresa ela tem as suas dificuldades, o bom empreendedor não vai se recorrer a cheques especiais ou empréstimos bancários. Ele vai fazer isso só em último extremo, porque ele tem alternativas anteriores. Uma delas é reduzir o seu próprio prolabore. Prolabore nada mais é que o salário do empreendedor, né, que é um salário definido, ou seja, não é um salário que aumenta quando o negócio vai bem e nem piora quando o negócio vai mal. É um salário definido. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas como então ele reduz o seu prolabore se o salário é definido? Na realidade, o bom empreendedor simplesmente empresta parte do seu prolabore para a empresa em momentos que ela não esteja bem, e depois, quando ela se reergue, ele começa a coletar esses empréstimos de acordo com a capacidade do negócio. Em resumo, é melhor a gente emprestar dinheiro para a nossa própria empresa do que coletar emprestado no mercado. Mas essa não é a única alternativa do bom empreendedor. Ele tem essa, ele tem a alternativa também de negociar com seus fornecedores, por exemplo, tentar negociar a prorrogação de pagamento de títulos sem juros, né, através de parceria com os fornecedores. Então a empresa está apertada, tenta negociar com o fornecedor, liga para ele, conversa, para ver se tem como prorrogar os títulos. Pode também tentar buscar antecipações de vendas a prazo com os clientes, negociar com o cliente. Por exemplo, tem uma venda que é para pagamento daqui a 30 dias e com 28 dias o caixa está apertado. De repente, estou ligando ali com 26 dias para o cliente, conversando com ele, pode ser que o cliente antecipe. É uma alternativa também. Então, enfim, tem várias alternativas para se fugir do cheque especial e da questão dos empréstimos bancários. Outra última também, que é importante, vender alguma máquina ociosa, algum equipamento ocioso que a empresa tenha, que não use lá, que só está ocupando espaço, também fazer caixa. São alternativas prévias antes de se recorrer aos bancos. Importante, então, essa questão da informação que a gente discutiu. O bom empreendedor, então, sempre acompanha a imagem da sua empresa no mercado. E, em linhas gerais, é isso. O empreendedorismo é bastante complexo, é muito legal a gente atuar como empreendedor, como professor da área, como também empreendedor por natureza, no caso de vocês que têm esse sangue, porque isso também está na vontade da gente quando vai montar um negócio, isso vem de dentro. É bacana os desafios e, com certeza, todos aqueles que se dedicarem e trabalharem com essa discussão que a gente teve aqui e outras que vocês vão ter pela frente, através de informações que vocês captem, tendem a ter um sucesso no seu negócio. Eu agradeço a participação de todos, desejo um alto sucesso para vocês no empreendimento que vocês estão pensando, e muitos já estão realizando ou concluindo. E fica aí um forte abraço do professor Juliano e parabéns a todos pela iniciativa.